Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Boa Nova. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o espírito Humberto de Campos. Vamos dar prosseguimento à nossa leitura, à primeira parte da nossa história, onde Jesus, conversando então com Simão, falava a respeito de que nós devemos santificar todo o trabalho útil, que todo o trabalho útil faz parte dessa morada divina que é muito importante. Então, vamos dar continuidade à nossa leitura, acompanhe conosco. O discípulo, Simão, ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os ensinamentos recebidos, perguntou: Mestre, como devemos interpretar a oração? E então Jesus explica a Simão: Simão, em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anseios, os seus anelos, os seus sonhos, as suas esperanças, suas dúvidas, seus amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá da sua luz. É necessário, portanto, Simão, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como se fosse a própria respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu senão nos dias de incerteza e angústia no coração. Se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal de que somente o procurarem os filhos nos momentos do infortúnio, por eles criados com as suas próprias mãos? Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente, sem conseguir, de maneira inútil, o homem desejará, o filho desejará uma solução imediata para as suas necessidades, para seus problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percurso, postergando-lhe, adiando-lhe os desígnios, com respeito às suas questões íntimas e profundas. Simão Pedro ouviu o mestre com uma compreensão nova. Não podia apreender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara, dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Bem, passados alguns dias, estando o mestre ensinando aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou. Simão comenta com ele: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E o mestre interrogou sem perturbar-se: Mas o que você tem pedido a Deus, Simão?
Que coisa que você está pedindo a Deus? Porque Simão estava lá dizendo, aí eu peço agora, estou pedindo sempre, mas eu não tenho alcançado o que eu estou pedindo como você disse que aconteceria. Aí então Jesus quer saber de Simão, não é? Simão, o que você tem pedido a Deus? Tenho implorado a sua bondade que aplane, que suavize os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus então contemplou longamente o discípulo, como se estivesse examinando a fragilidade daquilo que estava dentro do seu intelecto e de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e a boa vontade, Jesus esclarece Simão com brandura e com convicção, dizendo a ele: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreender a sua vontade justa e sábia a seu respeito, você receberá pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Veja só que lição, não é, Solange? Enquanto você está pedindo benefícios materiais, talvez você saia da oração frustrado por não consegui-los de imediato. Porém, quando você se relaciona com Deus e pede que Deus te dê sabedoria para compreender por que você está passando por aquela penúria, por que você está passando por aquela dificuldade, que você não deseja se revoltar com as agruras das suas lutas, aí você compreenderá com muito mais precisão como Deus nos abastece de todos os motivos lícitos, claros, justos, para que nós nos sintamos confortados. Não querendo dizer com isso, e aqui quem acrescenta sou eu, que Deus vai ficar assim, sem fazer nada mesmo, em relação àquelas situações de penúria. Mas o que o indivíduo está pedindo, geralmente é a solução imediata do seu problema. Quando ele deveria perguntar, Senhor, o que eu fiz de errado para estar passando por isso? Me ajude a entender. E isso é o cunho mais profundo de qualquer lição, entender o porquê, aonde você será levado para a compreensão daquilo que você errou. Porque passar pelo problema é algo que todo mundo vai passar, mas aprender com o problema é algo que poucos querem fazer. E é exatamente isso que Jesus está aconselhando Simão. E aí, Solange? E também, André, você me corrija se eu estiver errada, mas a importância da gente ter uma postura de pedir a Deus, de falar com Deus dentro daquilo que Ele deseja, do que Deus tem planejado para nós. Porque muitas vezes nós não temos muita noção de quais os caminhos seguir. E de uma certa forma, quando a gente se conecta e solicita que Deus mostre, que Deus nos guie a nossa caminhada, guie os nossos passos, aonde que nós devemos ir, para fazer a vontade de Deus, não a nossa. Porque Deus sabe muito melhor do que nós o que é preciso para o nosso espírito evoluir. E Ele sabe qual o caminho que nós devemos seguir. Então, esse pedido de se colocar diante de Deus para que Ele mostre para você a verdade, mostre um caminho que você possa Vamos seguir. dar um exemplo disso que você está falando, Solange, para os nossos ouvintes e telespectadores. Imagine que você tem um filho que, por qualquer motivo, tenha enveredado pelo caminho da droga. Ele está usando algum tipo de químico e ele quer dinheiro para isso. E então ele vem e te pede uma ajuda, você dá um dinheiro para ele. Aí ele gasta aquilo e logo depois vem pedir mais dinheiro e mais dinheiro. E aí você começa a falar, escuta, eu te dando dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro é se drogar e você vai se prejudicar. Eu não quero que você morra nessas condições. Então, todas as vezes que você bater na porta da minha casa, eu não vou te atender. E aí o filho não acredita, mas quando sente a necessidade, vai lá e bate na porta. Grita o nome do pai, o pai não atende.
grita o nome da mãe, a mãe não atende. A mãe e o pai sabem, porque eles são sábios, que o filho, o pior que eles podem fazer para o filho é dar aquilo que o filho está querendo. Então, este é o comportamento da humanidade na sua maioria. Quando estão passando por um problema, batem a porta para Deus resolver. Mas será que esse indivíduo que não está sendo mais atendido pelo pai não sabe que ele está se matando? Não sabe que ele está usando dinheiro honesto para comprar droga e se matar? Claro que sabe. Não será então mais fácil que ele diga assim: pai, eu não vim aqui pedir dinheiro, eu vim aqui dizer que eu estou errado, eu vim aqui dizer que eu me arrependo, eu queria que você me ajudasse a entender como eu faço para sair da droga. Imediatamente, pais estariam recebendo seus filhos com o propósito, assim anunciado, da boca deles, de aprenderem, de compreenderem por que os pais estavam impedindo de conseguir os recursos para continuar na droga e como fazer para sair disso. Então você vê que o que nós estamos aprendendo nessas lições, que encontramos tão claramente nesta passagem do Evangelho, é a maneira pela qual, o que é que nós vamos solicitar? Por que a gente não, muitas vezes, a gente não consegue aquilo que estamos pedindo? Porque estamos pedindo dinheiro para comprar droga, no sentido figurado. Estamos pedindo que Deus nos ajude a continuarmos mesquinhos, a continuarmos maus, a continuarmos indiferentes, a continuarmos criaturas que se prejudicam a si mesmos. E obviamente um pai que nos ama, um pai que ama seu filho não vai deixar que isso seja assim. Porém, se nós pedirmos que Ele nos explique o motivo pelo qual nós estamos passando por aquilo ou por que nós precisamos enfrentar a dificuldade, certamente nós sairemos confortados, nós sairemos consolados. Então, veja só que belo ensinamento. Aí, segundo o texto, que continua na parte final, nós vamos ver como Humberto de Campos nos apresenta esse encerramento, até chegarmos no que é o importante, o nódulo primordial deste capítulo. Vamos continuar o texto, Solange? Exato. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo e como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, Jesus exclamou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá realizar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou afirmando: venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensação e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro, pelo fato de exemplificarem e seguirem as orientações sublimes do amor, Jesus acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, como termina o parágrafo do texto, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. E assim, nós pudemos sentir o clima através do qual isto foi plasmado. Observamos que, diferente de outras passagens, em que muitos contam de um jeito, outros falam de outro, quando Jesus ensina o Pai Nosso, essa maneira de orar, há alguém que está ali para anotá-la, que é o que garante a fidelidade, que garante o modo perfeito daquilo que Jesus desejava transmitir a todos os que depois puderam receber as suas lições. E vemos que em cada um dos itens existe uma justificativa, falando a respeito das nossas relações com o Criador de todas as coisas, santificando o seu nome, reconhecendo que o reino dele é muito mais sábio do que o nosso, que nós precisaremos sim contar com as forças divinas para vencer nossos obstáculos, que receberemos o amparo de Deus nas coisas mais insignificantes, como o pão de cada dia, mas que devemos também nos submeter às consequências das atitudes que tomamos. E se precisamos pedir perdão, precisamos dar perdão. E se precisamos pedir ajuda, precisamos ajudar os outros. Esta é a lei do universo, não é mesmo? E, naturalmente, para esclarecer que todos estamos ainda meio que mesclados com a escuridão da ignorância, nós fomos aconselhados por Jesus a confiarmos nessa misericórdia que pede a força para não cairmos nas tentações, na fraqueza que nos leva a repetir erros, a procurar coisas que não são melhores para nós mesmos. Então, com isto, nós chegamos ao coroamento deste capítulo, que é a oração dominical, o momento em que os discípulos vão ouvir como nós devemos orar. Da mesma forma que nós aprendemos com Jesus que orar para pedir coisas é o filho drogado que pede ao pai dinheiro para ele continuar comprando coisas que são ruins para ele. E é por esse motivo que muitas vezes nós não conseguimos. Porém, a gente ouviu Jesus dizer que a oração precisa ser feita constantemente, não com as palavras decoradas de qualquer ritualismo, mas com uma ligação com o Pai autêntica, não improvisada só nas horas difíceis, na natural maneira de nós compartilharmos com o Pai nossas alegrias, nossos medos, nossas angústias, falar autenticamente com Ele sobre o que nós estamos buscando, pedir conselhos, estar com a mente em sintonia com essa bondade. Se nós fizermos isso 24 horas por dia, nossa relação com o Pai, como Ele mesmo diz, será uma coisa assim autêntica. Essas confidências vão nos atenuar o cansaço, vão nos facilitar a compreensão de todos os porquês das nossas aflições. Jesus diz aqui que a oração é o que nos mantém conectados a Deus. Por isso, essa questão de fazermos a oração todos os dias é o que nos mantém mais elevados, mais bem envolvidos, e que nós devemos nos apresentar ao Pai no segredo do nosso íntimo,
as nossas dúvidas, né? No segredo do nosso íntimo, nós devemos apresentar as nossas dúvidas, os nossos temores, as nossas dificuldades. E se nós nos posicionarmos dessa maneira, nós receberemos essas energias que ele diz aqui, são energias restauradoras, porque Deus vai nos conceder a sua luz. Como se Bonito a oração isso. fosse uma respiração. Exatamente. Tão natural como a respiração que nós fazemos sem notar. Essa ligação com o Pai deve ser assim, porque isto é comida, isto é alimento para a alma, né? Bonito isso, não é mesmo? E nos lembrando que, apesar de Jesus ter deixado essa belíssima oração do Pai Nosso, não adianta a gente rezar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que assim seja e nananã. Não, é importante orar com unção, orar com um desejo, orar com essa ligação, com esse sentimento. Não são só palavras sendo pronunciadas. É um sentimento que precisa ser extraído de nós mesmos. Não é magia, não é abracadabra, não é o poderio da fala. Um talismã. Não, é a ligação autêntica, não é mesmo? Isso aí. Agora, na semana que vem, vamos para o capítulo 19. Vai lendo já, tá? Não fique esperando a gente ler, não. É porque isso aí. isso já antecipa a beleza deste livro Boa Nova para o seu coração. E assista ok? os capítulos anteriores também, para você seguir daqui por diante conosco. Até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Grande abraço. Até! Tchau.